E conforme uma entrevista realizada pelo ministro da Previdência Social, o governo estuda para 2024 alterar a fórmula de cálculo da pensão por morte. Conforme os termos dessa entrevista, o Ministério da Previdência Social reconhece que a reforma da Previdência foi extremamente trágica para os beneficiários da pensão por morte. Ou seja, para todas aquelas pessoas beneficiárias deste benefício, desse importante benefício, que ocorreu o óbito da pessoa do segurado depois de novembro de 2019, com a reforma da Previdência Social. Isso porque, antes da reforma, o valor da pensão por morte era de 100% do valor que seria a aposentadoria por invalidez. Primeiro que a aposentadoria por invalidez antes da reforma era o melhor dos benefícios financeiros, financeiramente falando. Então, o valor da pensão por morte era de 100% do valor deste benefício. Então, já era algo mais chamativo. Não existia nenhum corte. Então, se o segurado da Previdência Social era aposentado ali com R$ 3.000, o beneficiário, ou seja, a esposa, o marido, o filho, que tem direito a receber a pensão por morte, receberia ali o valor total deste benefício do segurado falecido. O ponto concreto é que após a reforma da Previdência Social mudou drasticamente essa lei, a fórmula de cálculo. Primeiro que passou a ser estipulado que o valor da pensão por morte é o valor que seria o benefício de aposentadoria por invalidez. Ocorre que o valor da aposentadoria por invalidez também sofreu um grave abalo na reforma da Previdência Social. Atualmente, a regra para se chegar no valor, em um valor de aposentadoria por invalidez, é feito um cálculo, uma média aritmética de julho de 94 até a data do requerimento do benefício e é retirado 60% desta média de contribuições, acrescentando 2% a cada ano que ultrapassar 15 anos de contribuição para as mulheres e 20 anos do que ultrapassar para os homens. Então, se trabalhou 21 anos, os homens teria 62%. O fato é que o próprio benefício sofreu um grande abalo. E se não bastasse esse abalo na forma original da base do cálculo da pensão por morte, a nova lei previdenciária da Previdência Social estipulou que o valor do benefício será esta média aritmética do que seria uma aposentadoria por invalidez com coeficiente de 50%. Então você vai receber 50% mais 10% por cada dependente. Então vamos imaginar uma situação, vamos analisar aqui um exemplo clássico de uma esposa e marido segurado da Previdência Social. O marido vem a falecer, vem a morrer. O que acontece? Esta dependente do marido, essa esposa, vai receber apenas 60% do valor do benefício a título de pensão por morte. Veja, ela vai ter uma perda de 40% da vida social que eles tinham. E aqui eu estou considerando que só tenha um beneficiário, que seria a viúva. Olha o tamanho do problema. Essa pessoa vai receber não 100% do que o marido recebia a título de pensão por morte, ela vai receber apenas 60%. Se tivesse esposa mais um filho, seria 70%, porque seria 50% mais 10% por dependente. O fato concreto que a gente tem que discutir nesse vídeo, que a gente apresenta nesse vídeo, é que um dos benefícios que mais sofreu diminuição, que mais foi atropelado pela reforma da Previdência Social, pela Emenda Constitucional 103 de 2019, é de fato a pensão por morte. E bem um benefício que não poderia ser mexido por uma questão social, por uma questão de proteção e dignidade das pessoas. E a bem da realidade, existe agora um posicionamento, ou pelo menos uma esperança, e é importante a gente sublinhar nesse vídeo que aqui não é nada concreto, foi apenas uma entrevista do ministro do governo dizendo que, de fato, reconhece que existe um decréscimo, que existe um exagero no corte da pensão por morte e que é projeto de que essa concessão, de que esses valores de pensão por morte sejam, de fato, modificados a fim de se restabelecer uma mínima justiça
a fim de se restabelecer uma mínima proteção para os dependentes do segurado do falecido. O que a gente espera de maneira real e concreta e que isso não seja mais apenas uma promessa, ou que seja apenas uma mera constatação de que existe um prejuízo e um grave risco social para as pessoas que dependem da pensão por morte, mas que isso seja efetivamente uma melhora da proteção previdenciária dessas pessoas que dependem desse importante benefício da Previdência Social. Nós esperamos de verdade que agora em 2024 tenhamos uma nova estrutura para a pensão por morte, porque infelizmente para aqueles segurados falecidos após novembro de 2019, quando começou a reforma da Previdência Social, houve um grave prejuízo e que tem gerado muitos problemas sociais para aquelas pessoas, para aquelas famílias que dependem deste benefício. É importante que todos nós juntos possamos lutar e cobrar que esses malefícios, que essas incongruências sejam corrigidas pelo bem da sociedade brasileira. A gente pede que, se você gosta desse tipo de conteúdo, se interessa pelo direito previdenciário, nos siga aqui no nosso canal e também visite as nossas mídias sociais. Visite também nosso site, onde nós temos muitos artigos sobre concessão de pensão por morte. E se você tem alguma dúvida, escreva aqui abaixo que nós teremos satisfação em responder. Um forte abraço e até um próximo vídeo.